cultura é conforto. Então a gente respeita muito o que a pessoa vai se sentir confortável, entendeu? Aqui em São Paulo a gente tem uma cultura, no Rio de Janeiro você tem outra, em Minas Gerais você tem outra. Então a gente pode ir adaptando, mas ela tem que sempre que estar nas diretrizes. E quando eu falo diretrizes é tipo assim, qual é a filosofia da empresa. A gente tem uma filosofia bem estabelecida, entendeu? Então, se a sua mudança estiver na filosofia, ela vai ser aceita. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em mais um episódio do Gestão Sem Tabus. Hoje aqui com dois convidados que aceitaram prontamente conversar com a gente. Tem uma ideia super inovadora. Vou conversar aqui com a Camila e com o Lucas hoje. Mas antes disso, eu vou pedir para que vocês já entrem aqui no canal, curtam, comece a seguir a gente para sempre que nós postarmos conteúdos novos aqui no canal, você seja notificado e fique por dentro desse universo que a gente fala sobre gestão financeira. Esse quadro eu trago empreendedores de pequenos e médios negócios com ideias inovadoras para contar como que é o dia a dia, como surgiu essa ideia e quais são os desafios que eles têm para o negócio escalar a longo prazo. Eu vou falar aqui rapidinho o currículo dos meus dois convidados hoje, que prontamente aceitaram. Conheci eles ali na Expo Empreendedor. Eles estavam com stand e eu achei incrível a ideia de negócio deles. Inclusive, é uma ideia super inovadora. Não existe no mundo isso hoje e eles vão falar um pouquinho mais, discorrer sobre isso. A nossa primeira convidada é a Camila Cruz. Ela é empresária, corretora, executiva comercial com mais de 20 anos de experiência em vendas, tá? Negociação, desenvolvimento de negócios e liderança de equipes. Atualmente é CEO e fundadora da Tocantins Franquias, startup brasileira, criada para transformar a forma como pessoas realizam suas refeições fora de casa por meio de soluções automatizadas. Eu tenho aqui também o Lucas Guilherme, 22 anos, construiu sua trajetória unindo criatividade, comunicação e estratégia. Iniciou sua carreira no audiovisual, atuando na produção e direção de conteúdo para empresas brasileiras e internacionais. Ao longo desse período, participou de campanhas publicitárias, projetos institucionais e estratégias de marketing voltada ao fortalecimento de marcas, incluindo uma experiência em uma agência de marketing na Irlanda. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitarem esse convite. Muito obrigada pelo convite. E para a gente começar, fala um pouquinho sobre a Tocantins, que foi essa empresa que brilhou os nossos olhos ali na feira da Expo Empreendedor. Conta como nasceu essa ideia da empresa, o conceito dela, né? E como nasceu essa ideia. Primeiramente, muito obrigado, né, pela presença. Quer contar primeiro? Então, a Tocantins, ela surgiu através... Eu fui fazer faculdade faz 1 ano e meio, eu estou no último semestre, eu e o Denis, a gente vai se formar esse ano. Aí, chegando na faculdade, tem uma moça lá da lanchonete e ela estava esquentando marmitas para as pessoas que iam para a faculdade. Eu achei, gente, como é que uma pessoa leva uma marmita para a faculdade? E ela tinha um micro-ondas. E aí, ela, ao invés de atender os clientes dela, ela estava atendendo quem esquentava, fazendo uma gentileza para esquentar a marmita. Eu falei, Denis, isso está errado. Vou ter que falar com a Letícia. Aí eu falei, Lelê, tá errado isso aqui. Você tem que ganhar o seu dinheiro, porque ninguém vai pagar suas contas. Então, você tem que pensar numa outra situação. E foi daí que a gente... Cheguei em casa, falei, Denis, vamos desenhar. Vai ter que sair. Se não tem, a gente vai criar. Porque tudo pode ser criado. Aí, desenhei a máquina, porque eu fiz 2 anos de faculdade de engenharia. Então, desenho técnico, eu tenho uma leve noção. Desenhei e falei pro meu pai, pai, e aí, ó, vamos montar isso aqui? Ele falou, o que é isso? Eu falei, uma máquina que vai esquentar comida. É através de micro-ondas. E a gente desenhou. Meu marido, ele é técnico de eletrônica, fez um curso em 2001, técnico eletrônico. Eu falei, você estudou um dia, então você vai ter que pôr agora a gente vai ter que usar esse seu estudo lá atrás. Então, ele é da área de automação. Então, a gente conseguiu desenvolver. Então, a gente desenvolveu uma empresa familiar que a gente criou, patenteou a marca, patenteou a máquina, o equipamento, e até a gente precisava de um sistema. Pedimos para um amigo, falei, você consegue? Não, eu consigo. Cheguei a ver algumas empresas que também faziam um sistema. Não existiu o sistema, mas eles iam conseguir adaptar para que a gente conseguisse montar a máquina, porque ela é uma máquina, ela é eletrônica, ela é elétrica, ela é automatização e o sistema, né? Então, não é só o micro-ondas que está ali. No entanto, quando você
você faz o pagamento, ele te libera 3 minutos. E ele vai desligar em 3 minutos. Ele liga e desliga em 3 minutos. Você tem aquele período para utilizar. E qual é a proposta? Explica para o nosso público qual é a proposta, o que a empresa de vocês fazem hoje e traz como solução para as pessoas que usam esse serviço de vocês. A proposta que a gente tem, ela é muito baseada na questão de conforto, né? Hoje você tem um ambiente de trabalho na qual muitas vezes você não tem um conforto ali na hora do seu almoço, né? A gente fala de evolução da pausa, a pausa é referente ao almoço, né? Então, às vezes é num local assim pequeno, às vezes é num local onde você não tem nem onde esquentar, então tem muitos problemas que vão surgindo, né? E a situação do Tô Quentinho é que a gente não está vendendo um aquecimento, a gente está vendendo de fato um conforto, a gente está vendendo uma situação, um ambiente mais digno para que a pessoa possa ali fazer a sua pausa e voltar de fato restaurada pro horário ali do seu trabalho, né? Ou às vezes saindo do trabalho, indo para um outro lugar, pode ser até uma academia, enfim. O momento ali de pausa, a gente acredita muito que o conforto é sagrado, entendeu? Então ele tem que ser um ambiente bom do começo ao fim, né? Então, resumindo, hoje você leva para locais corporativos onde a pessoa não tem um local para ter uma certa dignidade ali para fazer o seu almoço, para ter o seu momento de descanso. Vocês levam esse lugar humanizado para essas pessoas, para que elas possam ter uma refeição quentinha, né? Sim. Que tem muito a ver com a marca, mas também que ela tenha um lugar acolhedor, um lugar para ela se sentir em casa. Essa é a proposta do negócio. Exatamente. Que legal. E vocês falaram que vocês estão ali na região da Paulista, né? Realmente a gente tem esse problema lá na Paulista de empresas, às vezes, que não tem o lugar de refeição ali para o pessoal. Como que o público de vocês recepcionaram essa ideia? Então, como que é o dia a dia ali com o público? Antes da Tô Quentinho, há alguns meses atrás, quando a gente inaugurou a loja, eu e minha irmã fomos lá para entender o que era, para ver como as pessoas iam aceitar a loja. O modelo de negócio, porque é um modelo novo de negócio, automatizado. Para quem muitos não entendem, é uma lavanderia expressa, a gente tem uma copa expressa. Então, é muito relativo. As pessoas levam a marmita, tem um espaço tem um micro-ondas para esquentar, que faz o seu próprio autoatendimento, e tem um espaço para sentar e comer. E a gente ouvia muitos relatos. As pessoas falavam, olha, eu comia na escada do prédio, que não pode, a segurança vinha me chamar a atenção. Eu comia na Marquise do MASP. Eu comia na praça. A gente encontra muita gente na praça comendo marmita. Existem algumas empresas que têm um micro-ondas para esquentar, tem. Só que não é só esquentar. A questão é sentar. Eu tenho 1 hora de almoço. Como vai ser meu almoço? Eu esquento minha marmita e vivo aquela ansiedade. Onde é que eu vou parar para comer? E era isso que eles relatavam. A gente já atendeu uma pessoa que ele falou, sabe onde eu comia? Dentro do banheiro. Nossa. Ele é profissional de atividade física e aí ele comia dentro do banheiro da academia. Então, assim, mas olha que situação que as pessoas... É questão mesmo de dignidade, né? Eu acho que as pessoas precisam ter uma certa dignidade para aquele momento. A gente trabalha muito saúde mental, porque hoje... eles conseguem ter aquele momento de tranquilidade. Eles falam, agora eu vou sair daqui, vou lá na Tô Quentinho esquentar minha marmita, eu sei onde eu vou esquentar, eu sei onde eu vou comer, vou fazer minha hora de almoço tranquila. E agora eles não vivem mais essa ansiedade, porque eles viviam uma ansiedade muito gigantesca. Eu imagino que é um ambiente acolhedor e muito familiar ali no dia a dia. Sim, a intenção é essa. Os nossos clientes são nossos amigos. Sim. Reais, entendeu? Eu falo com a Juliana, hoje a gente brinca com eles, hoje a gente vai cuidar do vídeo de vocês. Então a gente fica perguntando, conversa com eles, conta da nossa vida também, para eles entenderem que ali é um momento de descontração, um momento onde realmente eles podem desligar do serviço. E quando voltar de outra forma. E eles relatam isso. Falou, gente, agora a gente consegue voltar menos estressado, consegue desligar do momento de trabalho, conversa com outras pessoas, conhece, vão com amigos também. A gente recebe muito grupos que eles almoçam juntos. Mas, assim, eles têm um momento deles, entendeu?
Isso é muito importante. Com certeza, faz toda a diferença. A gente estava conversando antes, você estava falando sobre aquele conceito do terceiro setor. Isso. Explica pra gente novamente aquilo que eu achei muito interessante que você estava comentando, e é interessante trazer esse conceito pro pessoal saber um pouquinho mais também. Conta pra gente. Então, ela comentou essa questão de você ter um espaço ali de convivência. Tem um conceito que foi criado no livro The Great Good Place, né? Do Ray Oldenburg, se eu não me engano o nome dele se pronuncia assim. E é o seguinte, o conceito do terceiro lugar, você pode perceber hoje com a movimentação das pessoas que o primeiro lugar é a nossa casa, né? O segundo lugar é o nosso trabalho. Então esses são os dois lugares que, assim, desde a Revolução Industrial isso vai crescendo. E aí, dado o momento, o trabalho e casa viram um ponto em que você não socializa de fato, né? Você vai para dormir, para você ficar um pouco com a sua família ali, e o outro é focado no trabalho, né? Cada vez mais isso foi se intensificando. E aí vem o conceito do terceiro lugar, que hoje você pode ver que existe um grande movimento de academias aqui no Brasil. Esse conceito já é bem estabelecido lá fora, a galera vai muito para barzinho, para pub, né? Que eles chamam lá na Europa. Mas aqui no Brasil, a gente estendeu muito isso para academia, né? Então, hoje a academia já é um ambiente que você socializa. Só que o problema é que agora já dá para perceber um movimento na qual até as academias estão virando um ponto de obrigação, não mais um ponto de socialização, entendeu? Então, vai se criando um quarto lugar. A Tocantins, ela funciona como um terceiro ou um quarto lugar, num ambiente na qual você descontrai, né? Um ambiente que não é sua casa, não é o seu trabalho, né? Você consegue descontrair um pouco, consegue conversar com outras pessoas ali, levar os seus amigos ali num período mais curto para você ficar tranquilo. Então, é mais esse conceito mesmo. É muito legal, eu acho muito interessante esse insight. Eu não conhecia esse conceito e realmente me chamou a atenção. E eu acredito que muitas pessoas hoje que estão nos assistindo aqui também nunca ouviram falar, até agora. Agora que já conhece esse conceito, e a Tocantins também, que é uma empresa aí que eu indico que vocês conheçam. Eu, mais uma vez falo, encontrei eles ali na Expo e eu achei incrível o conceito, e eu vejo um crescimento assim exponencial muito grande para esse conceito de negócio que traz realmente essa parte da humanização numa era ao qual a gente está hoje totalmente digital, né? A gente fala muito inteligência artificial, a gente às vezes acaba esquecendo do fator mais importante, que é o humano, né? Que ter essa questão próxima da convivência com as pessoas, e acredito que isso faz total sentido para as pessoas que trabalham no dia a dia, ter um lugar humanizado. Sim. E deixa eu perguntar, nessa trajetória, a empresa de vocês é muito recente, né? Vocês falaram que tem 3 anos. 3 meses. 3 meses da loja. 3 meses. Tem 3 meses. Tem um ano desde o dia que a gente iniciou o projeto. Tem 3 meses de loja. Muito recente. Já aconteceu muita coisa, hein? Já aconteceu feira, já aconteceu várias histórias pelos que vocês me contaram. E deixa eu perguntar, nesses 3 meses, acredito eu que houveram muitos desafios para vocês ali no dia a dia. Em algum momento vocês pensaram em desistir? Então, na verdade, eu desisti não, gente. Eu já estou há 1 ano aí nessa luta, porque a gente saiu realmente do zero, né? Eu acredito muito no projeto, porque todas as pessoas que passaram na feira, conversaram com a gente, pessoas interessadas na franquia, interessadas no produto, sempre foi a mesma fala. A Tocantins, ela não veio aqui para aquecer marmita. Ela veio para mudar e dar qualidade de vida às pessoas. Então, hoje, a gente já, nesses 3 meses que a gente tem de loja, a gente é muito conhecido lá na Avenida Paulista. Muitas pessoas conhecem a gente. Os RHs já entraram em contato com a gente, porque eles conseguiram entender que não é só um lugar para a pessoa esquentar marmita. Eles conseguem visualizar que é uma mudança de vida para o próprio colaborador dele, entendeu? Que é uma necessidade que eles precisam. Não é um lugar... Porque hoje, rotina, né? Hoje eles tinham a praça, vamos falar. Hoje eles tinham a praça, que não precisariam pagar para ter o espaço. Mas, mesmo assim, eles preferem ter o espaço e a tranquilidade. Sim. E como funciona? Explica pra gente como funciona ali para a pessoa que está interessada em consumir esse serviço, fazer uso desse espaço humanizado que vocês oferecem ali. Vocês colocaram 2 frentes aqui, que a pessoa pode adquirir ali alguns créditos, rua, né? E o RH da empresa também. Explica esses 2 conceitos. Como funciona? Então, a gente tem 3 modelos, né?
O primeiro é o avulso, que a pessoa simplesmente faz o pagamento ali. Ela paga pelo crédito e o crédito equivale a 3 minutos de utilização na máquina, né? O segundo modelo já é um modelo fidelidade, no qual a gente tem um cartão Tokentin ali que funciona através de NFC, então você consegue mais créditos ali por um menor preço, né? Um modelo fidelidade. E o terceiro modelo não é para pessoa física, é mais para PJ, que é o caso do RH, né? Que aí o RH oferece como um benefício. Porque essa questão do benefício é justamente o que ela estava comentando, que não é um aquecimento, né? O benefício é, de fato, todo o espaço, todo o conforto, tem uma TV, o ambiente é todo padronizado. Então, assim, é um lugar bem legal para vocês irem conhecer. E no nosso Instagram lá também tem vídeos de como funciona a máquina, tem vídeos dos depoimentos também, da mudança de vida das pessoas. Tem bastante coisa. E quantas pessoas mais ou menos ali no dia a dia vocês costumam receber na Tokentin? Olha, a gente, por dia, a gente já está atendendo mais ou menos 80 pessoas. Nossa, são bastante pessoas, São né? 80 pessoas. E e essas 80 pessoas a gente atende no período de 1 hora. E a gente tem um período ainda bem extenso ainda para atendimento de outras pessoas. Como a gente é muito recente, então a gente ainda está batalhando, fazendo convênios, entendeu? Porque o nosso futuro, o que eu vejo para a Tokentin é realmente o entendimento das empresas como um terceiro benefício. Não deixando de colaborar com o VR, com o VA, que é necessário para eles. E muita gente depende desse benefício para cuidar da própria família. A gente enxerga isso. Mas tem gente que não é por economia, é por qualidade de vida, por saúde. Muita gente quer fazer academia. Eu faço academia, mas eu não consigo emagrecer porque eu acabo comendo fora. E realmente acontece. Eu tenho restrição alimentar, então eu prefiro trazer minha alimentação. Então, assim, não é só uma categoria. A gente consegue abranger muitas categorias, muitas pessoas que necessitam disso. Então, a gente quer trabalhar o Tokentin como um benefício, que a empresa enxergue isso como um benefício para o próprio funcionário, entendeu? Porque aí não é só, eu faço um convênio com a Tokentin, ele tem onde comer. Não, eu estou dando um benefício para o funcionário, estou dando saúde mental, estou dando estabilidade, eu estou dando tranquilidade e comodidade para o meu funcionário, entendeu? Então, a Tokentin, ela trabalha o Tokentin Convênios nessa situação, entendeu? E mostrando que não é só um aquecimento, não é só um lugar para ele comer. A gente está dando um universo de situações de benefícios para o funcionário. Porque imagina, o funcionário que leva comida, ele sabe a comida que ele está comendo. A probabilidade dele ficar doente é muito menor. Uhum. Né? Você come na rua, você não sabe o que pode estar acontecendo. Aí você falta, mete atestado na firma e aí? Entendeu? Então, são situações que a gente passa para o RH. Fala, olha, a gente está trazendo uma qualidade de vida. E muitas vezes até o próprio benefício que a empresa dá, a gente sabe que hoje a alimentação é muito caro, né? Sim. Às vezes aquele benefício que a empresa dá não é o suficiente para que o seu colaborador tenha uma refeição todos os dias. Às vezes dura ali 15 dias, no melhor dos cenários, né? Sim, e os outros 15? Precisa, né, de às vezes trazer isso. Muitas pessoas também que usam esse benefício para fazer compra para casa, né? Isso, uma realidade, gente. A gente realmente é uma realidade. Nem sempre o salário que a pessoa recebe é o suficiente, porque tem muitas mães solos que é obrigada a ser 2, 3 pessoas, sendo que ela é uma só, entendeu? Então, é isso que a gente escuta de várias situações lá dentro, vários relatos, sabe? E a gente tem clientes que falam, eu amo trazer minha comida. Então, agora a gente fica muito mais tranquilo. Então... E você sabe, eu li, eu não lembro na onde eu li, mas antigamente o pessoal eles aceitavam fazer essa troca, né, do vendendo a sua prestação de serviço pelo salário. E há estudos recentes hoje que os benefícios que a empresa oferece acaba sendo mais atrativo muitas das vezes para esses funcionários que vão aderir a um novo serviço, que vão entrar numa nova empresa. Então, tudo bem, o salário é importante, mas o que eu tenho? Eu tenho um vale-refeição, eu tenho um lugar de descompressão, eu tenho um lugar para almoçar, eu tenho um lugar que eu consiga me desligar um pouquinho. Muita gente que estuda, né? Você mesmo falou que estuda, às vezes precisa fazer isso na hora do almoço. Faculdade. Eu encontrei um menino na feira, ele falou, olha, eu tô ali do seu lado, lá na Paulista, e lá a gente não tem lugar para comer. E nossa briga com a faculdade é isso, porque a gente precisa, é isso que a gente precisa.
Eu falei, então, é isso que vocês precisam. Então, a gente vai chegar. É assim, a gente só precisa de uma abertura entre as empresas, entre as faculdades, porque eles entendam que não é uma necessidade real. E isso agrega. Para as faculdades agrega. Para as academias agrega muito, entendeu? Porque é um público que realmente leva lá sua mimitinha fitness e precisa. Muita gente come gelado, gente. Você comentou do nosso público-alvo, né? Teve até uma pessoa na Expo que fez essa pergunta. Qual que é o público-alvo de vocês? Uma pergunta muito relevante para quem, né, pensa em abrir uma franquia. Aí, assim, eu pensei durante uns 5 segundos e falei, cara, é mais fácil a gente falar quem não é o nosso público-alvo. Porque o nosso público-alvo é todo mundo, assim, que busca saúde, que busca praticidade. Então, é mais fácil você falar quem não é o nosso público-alvo, que é quem vai querer comer no restaurante todos os dias. Gente, esse não é o nosso público-alvo. Caso contrário, todo mundo. Não vai muito entendeu? longe. O motorista de aplicativo, o motorista de entregador. Quantas vezes a gente vê o cara entregando um lanche, uma pizza, ou o que for, na porta da sua casa? Ele abre lá a térmica dele para tirar a sua entrega e muitas vezes ele pega lá no cantinho a marmita dele que a gente sabe que ele vai comer frio, porque ele não tem opção. Ele não é um cara que tem um local de trabalho. E muito sai 7 horas da manhã para voltar 10 horas da noite, porque... Isso é muito verdade. E a gente tá falando Entendeu? do motoqueiro do delivery, porque é o primeiro exemplo que vem. Mas qualquer coisa de entrega, Sim, qualquer coisa. o Uber pra mesmo. O próprio Uber, O né? Uber pessoal come tá dentro do hoje em carro. dia. Agora a E gelado. entrega lá, Move também tá tendo. Então, assim, qualquer coisa no sentido de entrega, é a mesma... A lógica vale, entendeu? Exato. Na Pô, verdade, a gente tem um mundo necessitando de uma solução dessa. Essa é a que já existe, né? que agora hoje você- já existe. E é interessante, apesar de ter 3 meses, ser uma empresa muito recente, vocês já estão em processo de expansão. Sim, Né? sim. Vocês têm essa loja na Paulista, mas existe um projeto já de outras lojas. Conta pra gente desses projetos, A trazendo pro gente pessoal. está com uma loja na Paulista, até algumas pessoas me perguntaram, e a exclusividade? Gente, exclusividade em alto fluxo, Paulista. Avenida Paulista, 1 quilômetro é gigantesco. É uma coisa de louco. Tanto que a gente tá abrindo... No entanto, a gente está abrindo uma outra Bem loja a próximo. 600 metros da gente. Porque eu tenho muitos clientes que andam 600 metros naquele pouco horário que ele tem do almoço. Falei, meninas, a gente vai dar um jeito. E a gente está abrindo para atendê-las com mais tranquilidade, para dar um espaço maior no almoço deles, porque a gente já recebe muitos pedidos daquela região. Eu falei, vamos abrir uma lá. E a gente recebeu muitos pedidos, milhares de pedidos, tanto nas todas as redes sociais, até como no meu próprio WhatsApp, para Faria Lima. E a gente está abrindo uma loja ali na Faria Lima, no 1912. A primeira loja da Faria Lima vai ser ali. Então, porque o pessoal falou número da assim, loja? 1912. Não, o número da... mas Loja 113, 114. Isso. E É muito interessante porque, assim, eu vejo um crescimento muito rápido. Inclusive, vocês estão agora, tem as redes sociais, a gente está indo... Hoje eu estou tendo o privilégio, a primeira vez que eles estão participando de um canal de podcast. Em primeira mão, eu estou entrevistando eles. E... Alguma hora, pequenas empresas, grandes negócios, com certeza vão procurar vocês. A gente recebeu E nós fomos os primeiros a chamar vocês para levar aqui na internet, Sim, mostrando isso. E eu vejo um crescimento muito grande, não só aqui em São Paulo, que vocês estão localizados, mas eu tenho certeza que outros investidores, outros empresários, donos de empresas que estão assistindo a gente aqui hoje, com certeza vão pensar nessa questão de levar isso para a cidade deles. Daí tem até o conceito que a gente estava conversando também de vocês abrirem franquias, né? Como que vocês estão Sim. trabalhando com essa frente? A gente atendeu muita gente na feira. Inclusive uma moça que não saiu da minha cabeça, do Amapá. Ela falou, olha, eu sou do Amapá e lá a gente também precisa. A gente acha que é só em São Paulo. Né? A gente acha que só em São Paulo acontecem as coisas. Não, gente, em todo o Brasil acontecem as coisas. E atendeu vários outros lugares, Sorocaba, Mogi das Cruzes, várias pessoas passaram por lá, várias Santos pessoas também teve uma pessoa que falou. comentaram, falaram, olha, vocês precisam... Na loja de gente de Santos. Vocês precisam estar lá em São Vicente, lá, porque muita gente precisa. E agora a gente vai ampliar as redes por franquias. Então, a gente foi para a feira, mais para
dizer para o mundo, para o mercado que a gente existe. É pro mundo mesmo, né? Porque, assim, essa tecnologia não tem em lugar nenhum no mundo. Então, o nosso potencial de crescimento também, ele é um potencial que A é gente internacional. foi com esse intuito. Então, a gente mostrou que muitas pessoas passavam pelo stand e falavam, mas o que é isso? E aí falava... Aí, quando a gente começava a explicar, nossa, que legal, eu preciso de um desse. Eu fui uma dessas pessoas que parou ali, né? Sim. Conheci vocês através... Foi muito interessante porque... Eu confesso que quando eu parei em frente ao stand de vocês, eu parei assim uns 3 segundos e falei, mas o que é isso? né? No primeiro momento eu pensei assim, eu olhei lá, né, as prateleiras lá, o painel, né? Eu pensei, deve ser máquina de lavar. Foi eu que te fiz aquela pergunta de... você sabe o que é isso? Foi eu que te fiz essa pergunta? Sim, você que fez essa pergunta, daí eu falei, não sei. Aí você foi ali, explicou pra gente, eu falei, gente, que ideia inovadora. Daí eu fiz até a pergunta, né? Vocês copiaram isso de algum lugar? Aí foi onde eu achei muito inovador, né? Porque você falou, não existe no mundo isso hoje. E realmente é uma sacada. Eu que vim do corporativo, hoje eu tenho minha empresa, tenho o privilégio hoje de almoçar em casa, mas por muito tempo eu trabalhei em escritórios e sei essa realidade de, às vezes, você não ter um lugar ali para comer. Sim. Às vezes o escritório é a coisa mais linda. Você olha, escritório chique, assim, você recebe altos executivos, assim, coisa linda, assim, super instagramável. A empresa posta lá como se fosse um ambiente super acolhedor. Só que na hora da comida você tem que comer escondido nas escadas. Eu vivi isso. Então, quando vocês mostraram essa ideia pra mim, eu falei, putz, na minha época não teve isso, né? Vocês poderiam... Na época de ninguém tem. A partir de agora todo mundo vai ter, mas há 4 meses atrás isso simplesmente não existia. A gente veio num movimento onde, por conta da pandemia, a gente tinha muitas pessoas trabalhando home office, né? E hoje a gente tá vendo um retorno dessas pessoas voltando para os escritórios. Sim. A gente tem muito hoje o esquema híbrido, mas o pessoal... tá voltando mais. Voltando. E você estava falando, né, que os espaços corporativos ficaram menores, né? Reduziram muito. Antes da pandemia tinha escritórios, cozinhas, copas e tudo mais. E aí voltamos da pandemia, vamos reduzir porque não está dando para todo mundo, né? Vamos sobreviver num compacto. Também tem a questão, a empresa era bem estabelecida, então, assim, imagina uma empresa com 70, 80, 100 funcionários bem estabelecida no espaço e ela sai desse espaço por causa da pandemia, quando ela volta já querendo economizar, já volta querendo com medo de uma nova pandemia, porque a gente ficou com isso, né? Sim. A gente ficou com muito medo de alguma coisa acontecer. Então vamos ajustar. Só que quando você volta pro presencial 2, 3 anos depois... Na verdade, não é nem culpa do empresário. Eu acho que isso não é nem uma questão de culpa do empresário, é uma questão de necessidade, porque realmente muitas empresas quebraram com a pandemia. Muitas. Entendeu? Então, assim, vamos voltar, mas vamos voltar do jeito que a gente consegue. Só que, assim, o que a gente escuta lá? Gente, eu não quero que vocês esquentem porque fica com cheiro de comida dentro do escritório. Sim, é um escritório. Não tem como. A gente tem um sistema de exaustão. Então, lá na loja, a gente não tem esse cheiro de comida. Mesmo com muita gente esquentando, sentando. Tem horas que a gente fala... micro-ondas lá e mesmo assim. E não tem cheiro de comida. A gente tem uma exaustão boa. Então, assim, a gente consegue dar esse conforto para todo mundo, entendeu? Então, a ideia é, com essa redução, mostrar para eles que eles precisam também da Tocantins. Né? Eles precisam de ter... É um benefício que é uma necessidade, se torna uma necessidade. Entendeu? Então, a gente veio para resolver como parceiros dos empresários, né? Parceiros mesmo dos escritórios, porque, por ter reduzido, eles têm que ter um espaço de um conforto, uma benfeitoria para o funcionário, né? Para que eles se sintam bem também, porque... É estressante você não saber onde você vai comer, né? Você já sai do horário do almoço e fala, meu Deus, que estresse, o que eu vou fazer agora? Né? Então, a gente veio para tentar ajudar. E a gente quer expandir através de franquias, atendendo vários lugares, vários estados. Um lugar que a gente também encontra, que é uma necessidade, gente, é só uma questão de pensar um pouquinho. CDs de entregas, Shopee, Mercado Livre,
As pessoas não têm como comer, fica horas lá esperando uma entrega. E aí? E é muita gente, mas muita gente mesmo. Tem um assim. mercado promissor aí para ser explorado, Sim, né? sim. Dando um exemplo, perto da onde a gente mora, lá em Guarulhos, até tem bastante centro, né? Guarulhos tem bastante centro de distribuição, por ser perto do aeroporto. Então, assim, tem um lugar lá, da Shopee, inclusive, é muito motoqueiro. Assim, muito mesmo. É coisa de... se eu chutasse, eu ia falar 500 motoqueiros, assim, no espaço lá. Entendeu? Então, assim... E onde é que eles têm um local pra comer? Pra dar uma pausa, assim, uma pausa tranquila mesmo, sabe? Não tem, né? Não tem. Não tem. Entendeu? Não tem. Tem um mercado Encontrei super promissor aí Encontrei pra ser empresas explorado. que trabalham com motoqueiro também, fazendo parceria com a gente. Porque eu preciso de ter um atendimento para os meus motoqueiros. Eu preciso que eles tenham um momento de tranquilidade. Porque assim, gente, o cara que sai para trabalhar 7 horas da manhã para voltar 10 horas da noite, que precisa do trabalho, ele não vai parar para gastar R$ 50 para comer. Sim, compromete ali o Compromete ganho dele, o né? ganho do Às dia. vezes a pessoa ganha R$ 300 no dia ali, trabalhando o dia inteiro, vai R$ 50 ali de almoço, compromete. Compromete. Sim, exatamente. sim. Não tem, quando eu falo que a maioria das pessoas é o nosso público-alvo, tô falando sério, porque é um mercado que eu tô até nomeando nas minhas pesquisas que estou fazendo de cultura da marmita, né? E quando eu falo cultura da marmita, é pra tudo mesmo, assim. Vai de um vídeo que você vê sobre marmita no Instagram, que inclusive já tem influenciador disso, até a sua necessidade no dia a dia. Então, é toda uma cultura que envolve. Entendeu? Existe uma cultura silenciosa. Ninguém deu nome, ninguém fala sobre isso, mas ela tá lá. Entendeu? Então a gente veio pra tanto solucionar um problema, e a nossa intenção também é ser a cara dessa cultura. Entendeu? Onde as pessoas possam se sentir tranquilas, onde as pessoas possam ter um ponto seguro pra sua pausa. Entendeu? Então, assim, a gente vai investir bastante nessa questão da cultura da marmita. Lá na feira, a gente recebeu bastante convites também. Inclusive do presidente da associação comercial, de fazer parte da associação, claro. E ele me prometeu uma reportagem do Pequenas Empresas Grandes Negócios, porque ele achou o máximo também o negócio. Conseguimos primeiro. E aí ele falou, não, eu vou te arrumar uma entrevista, porque... Primeiro ele falou assim, você é da marmita? Eu falei, sim, eu sou da Tocantins. Eles vão conseguir ali alguns minutos, a gente conseguiu 1 hora com Uma eles aqui. hora. Eu tô com a Camila e com o Lucas aqui da Tocantins. Caso você ainda esteja aqui, acredito que você está. Meu nome é Luan Machado, nós ajudamos pequenas e médias empresas a terem uma gestão profissionalizada e estruturada dos negócios. Somos um BPO financeiro. Um prazer ter você aqui. Se você está assistindo com a gente aqui, essa entrevista maravilhosa que eu estou tendo com a Camila e com o Lucas, não deixa de seguir a gente no canal. Não deixa de seguir. Tem muita gente que assiste a gente aqui e não se inscreve. Pode ser você amanhã que esteja aqui na mesa comigo contando sua história. Inclusive, eu quero conhecer sua história. Você que é empreendedor, tem um negócio, tem uma ideia, inovadora ou não, a gente entende como que é o seu dia a dia como empreendedor. Eu quero sentar com você aqui, eu quero mostrar a sua história para as pessoas, assim como eu estou fazendo com a Camila e com o Lucas. Eu quero apresentar a sua empresa e a gente ter esse bate-papo gostoso, igual eu estou tendo com eles aqui. Deixa seu comentário, chama a gente via inbox, que será um prazer conhecer sua história e ter você aqui como convidado desse quadro Gestão Sem Tabus. Vamos lá entrar na segunda parte, que tem muito a ver com o que a gente faz aqui na Resnir, que é a parte de gestão financeira. Vamos lá. Gente, o que vocês entendem como importante, a importância da gestão financeira para o negócio de vocês? Eu entendo, posso estar errada, mas eu entendo o seguinte, que toda empresa ela precisa trabalhar em conjunto, comercial, financeiro, estruturação, operacional. Então, para uma saúde financeira, todos têm que caminhar, né? Caminhar junto ali e precisa realmente de ter uma estrutura, né? Uma estrutura Sólida, né? sólida, rentável, né? Para toda a empresa se manter. Hoje, na concepção de vocês, o que diferencia uma empresa de sucesso para uma empresa que às vezes não alcança esse sucesso?
vocês hoje, com 3 meses, já estão aí expandindo. Tem muitas empresas hoje que, infelizmente, não vivem essa realidade, né? E vocês hoje, com 3 meses, já têm uma empresa de sucesso, estão expandindo isso. Qual vocês consideram o segredo para ter esse sucesso, para o negócio dar certo desse jeito? Persistência. Eu vejo como uma persistência, na verdade. A gente, na verdade, encontrou um caminho que, por necessidade, faz a gente ter essas outras lojas, faz a gente conseguir essa expansão para atendimento das pessoas, entendeu? É importante que você... O nosso negócio, ele é um negócio que ele une a inovação, mas ele também já é um conceito validado, tanto o conceito de automação, você vê a validação dele em lavanderias, você tem a validação das marmitarias também, né, por mais que elas não sejam automatizadas, então a gente une 2 pontos que já são validados e ainda tem algo de inovação, é um ponto legal. Mas é uma empresa, e se a empresa não for tratada com o devido respeito no sentido financeiro, no sentido de estrutura, não adianta você ter uma boa ideia, né? Sim. Porque o que você, assim, antes da gente fazer a primeira máquina, a gente já tinha uma patente, entendeu? Então já é uma proteção. Essa proteção tem que ser em todos os sentidos. Tem que ter no sentido fiscal, tem que ser no sentido financeiro, tem que ser no sentido dos seus funcionários. Então você tem que proteger o que você está construindo. Se você não protege o que você está construindo, você pode ter a melhor ideia do mundo. Porque uma hora alguém vai ver a sua falha e vai fazer direito. Entendeu? Vai pegar o que você está fazendo e fazer direito. Se a gente não tem uma patente, era questão de pouco tempo para alguém pegar e fazer direito. Entendeu? Então, assim, ideia boa, ela começa muito bem. Ela não se sustenta sozinha. Eu já vejo que vocês têm muito isso na veia de vocês do planejamento, né? Vocês não... o que a gente vê, e é extremamente normal, a gente entende hoje do empreendedor brasileiro, que são pessoas de bem, pessoas que são batalhadoras, pessoas que vão à luta, e às vezes elas não conseguem ter esse planejamento antes da execução. A gente vê o contrário muitas vezes. Começo a executar, o negócio começou a dar certo, deixa eu ver agora como eu faço para organizar. Eu já vejo uma diferença em vocês, que vocês já tiveram essa questão do planejamento de vocês. Sim, Onde nasceu isso? Vocês já vêm lá de trás? Como nasceu esse conceito de... Tem muita cabeça, né? Você falou assim, eu vejo que muitas pessoas não têm esse conceito assim. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que a educação não é algo que do jeito que deveria ser, né? A gente, enfim, principalmente pessoas de 2, 3 gerações passadas, não tem a mesma estrutura de... Muita gente não tem faculdade, entendeu? Então, assim... Estudo planejamento financeiro. O estudo básico já não tem. Você vê que começou esse negócio de planejamento financeiro tem pouco tempo. Assim, falando de 80 anos, você vê que dos 20 anos pra cá que a galera começou a falar disso, entendeu? Então, assim, não é uma questão... Acho que não é nem culpar o brasileiro. É uma questão que a gente não tem muito isso na nossa cultura e tá começando agora. E aí, qual seria a solução? Hoje você tem vários cursos profissionalizantes de graça aí na internet, muita coisa que você consegue buscar, até no ChatGPT você consegue se estruturar para pelo menos se nivelar um pouco no mercado. Hoje, no nosso caso, a gente foi bater muito cabeça, né? Não, mas a gente, na verdade, a empresa é familiar mesmo, a Toquintin é uma empresa familiar, só que eu sempre busquei coisas concretas. Então, a base concreta, a base para mim sempre foi importante. Então, é isso que me leva a ser mais firme em alguns pontos. Entendeu? Então, a gente realmente planejou alguns passos, fez... No entanto, demorou 10 meses para essa máquina ir para a rua. Por quê? Porque a gente queria que fosse para a rua sem um defeito. A máquina não dá defeito. Ela não dá defeito. Porque todos os defeitos que ela tinha que dar, deu antes. Entendeu? A questão do planejamento, super importante isso, né? A gente tem ali o período de testes, né? Como eu disse, às vezes a pessoa, ela tá... E não é culpa, às vezes, da pessoa, né? Às vezes ela tem ali essa urgência de gerar renda e vai fazendo a fase de teste e às vezes o negócio acaba até perdendo uma certa credibilidade. Sim, né? Essa questão legal que vocês tiveram esse tempo de fazer os testes, de ter esses 10 meses para planejar, patentear, que muita gente não faz isso. É normal você ver empresas aí que a gente tem
empresas que perderam grandes ideias que foram copiadas simplesmente por não ter uma patente ali. E eu vejo que vocês têm essa preocupação, esse planejamento sim. em construir algo sólido, bonito, inovador, como vocês construíram, mas acima de tudo com segurança, né? Sim. Exatamente. Sim. E, no entanto, quando a gente iniciou a máquina não era para ir para uma loja. Era para ser um PDV. Vamos iniciar com PDV. Tá, e aí? Não, a gente não vai dar certo no PDV porque a gente é novo, é diferente, é difícil. Quando você é novo, quando é um produto diferente, é muito difícil você entrar no mercado. Eu falei, então tá bom, se não dá de um jeito, vai ter que dar de outro. Então a gente vai para a loja, vai fazer a nossa própria POC, fazer funcionar e a gente vai ver o que vai dar. E foi o que a gente fez. E aí a gente vê a cultura, toda aquela cultura. Exatamente. Assim, beleza, aquecimento, se a gente faz um ponto de venda, a gente tem um aquecimento ali, um totemzinho ali, a pessoa esquenta. Mas qual é a real necessidade? É só o aquecimento? Não. Então, vamos solucionar os outros problemas. Então, a gente foi montando. Quando a gente viu, a gente solucionou o problema do começo ao fim. Antes, um lugar você não tinha nem um micro-ondas, agora você tem um micro-ondas, um lugar onde você consegue a sua bebida, onde você consegue a sua sobremesa, onde você consegue um monte de coisa, sabe? Silêncio, paz. Então, assim, tem muitas camadas que a gente foi solucionando. E dentro da loja, a gente também agrega bebidas. Então, assim, o franqueado, Isso. ele não tem só uma renda só dos aquecimentos. Ele tem uma renda das bebidas, ele tem uma renda da parte de propaganda que a gente Do tem nas anúncio, telas, entendeu? Então, a gente contabiliza dentro da conta do bruto, pro faturamento bruto, a gente contabiliza os aquecimentos. Quanto aquela loja consegue aquecer? Quantas pessoas aquela loja consegue atender? Mas ele tem vários extras, Sim. entendeu? Então, ele consegue rentabilizar muito maior. E hoje, visando essa parte do franqueado, já que você tocou no assunto, hoje vocês estão expandindo a operação para trazer franqueados. Hoje, qual que é o payback do negócio? Qual é o tempo de retorno que um franqueado hoje quer adquirir essa marca, essa loja para replicar isso? Vocês têm hoje calculado Sim, esse a tempo gente de tem. retorno? Quanto que é o Hoje, tempo? uma loja de 50 metros quadrados, que é o modelo da loja que a gente tem lá na Avenida Paulista, da primeira loja, o payback de 16 meses. Tá? É uma coisa breve. Sim. Sim. Comparado aí média de Ao mercado. mercado de 48, 36 meses, a gente está... Sim. Porque E a estabilização é de 10, né? a estabilização A é de previsão de 10. estabilização é de 10. A do break-even é 10 meses, tá? Então, assim, hoje, para ser um franqueado da Tocantins, ele não precisa de ter 220 mil, como as pessoas pensam. Não precisa. Ele precisa querer ser um franqueado da Tocantins. Mais uma vez, validando que o negócio é super rentável e inovador. Sim. Eu falei pra galera na Expo, vou falar até olhando pra câmera aqui. Imagina que você tem a oportunidade de investir na primeira lavanderia do Brasil. Hoje vocês veem que lavanderia tem em todo lugar, entendeu? A gente desenvolveu um negócio que eu falei, tem dois polos bem validados e vai ter muita Tocantins aí, né? Então, assim, se você tem a oportunidade de investir em um negócio que existe uma demanda de mercado gigantesca, ninguém ainda tem, você já viu que é só você ir lá na Paulista e ver, entendeu? Vai lá na Paulista, visita a gente, vê com seus próprios olhos o que a gente tá fazendo, entendeu? Então, assim, é o tipo de negócio que todo mundo fala, nossa, se tivesse isso, eu investiria. Tem isso, entendeu? Agora é só hora de investir. Uma pergunta super boa aqui que o pessoal também vai gostar de saber. Quanto vocês planejam crescer aí pro próximo ano, 2027? Compartilha com a gente quais são os projetos da Tocantins para 2027. Bilhões de reais. Eu pretendo crescer de lojas próprias ainda esse ano, pelo menos mais umas 7. De lojas 2026 ainda. 2026 ainda, sem Olha. contar os franqueados. Mas 2026 a gente já tem indo para a terceira loja, ainda quero mais 4 até o final do ano, tá? 2027 eu quero estar em outros lugares fora São Paulo. Então, assim,
Não consigo Espírito Santo, misturar. Santa Catarina, Céu é o limite, Paraná, né? Rio de Janeiro, Céu é o limite. Minas Céu é o Gerais, limite. Goiás, ir pro Nordeste também. Então você tem E vou te falar, Recife, o Salvador. cliente Tocantins vai ser, para ele, quanto mais unidades, melhor. Porque ele não fica preso a uma unidade só. Sim. Não é porque ele é meu cliente da loja da Paulista que ele não vai poder usar na Faria Lima. Ele pode usar em qualquer unidade. E vai ter o mesmo conceito, né? Então, Pra é se o tratar de mesmo- uma franquia, Exato. vai se Exato. replicar. E a né? gente está muito Exatamente. preocupado com essa questão do mesmo conceito, porque é o seguinte: o que a gente está. O nosso produto não é só o aquecimento. Você paga pelo aquecimento, mas o nosso produto é o conforto. Entendeu? Então, assim, é importante que a franquia esteja dentro dos padrões que a gente tem, né? Teve até uma moça até de Alagoas falou: mas eu posso colocar essa coisa na loja? Pode. E ela vai gerar conforto? Ela tá atrelada à cultura? Porque, assim, a gente tá falando do Amapá. Entendeu? É uma cultura diferente, é uma cultura A mais pergunta litorânea. dela foi, eu posso ter rede na minha loja? Não, não era nem rede, era aqueles banquinhos flutuantes, sabe? Como Que que é balança. a cultura deles. tipo Aqueles um que vêm globo. do teto. Isso, que é tipo um Sei. globo. Faz sentido, né? Que é a cultura. Faz sentido. Tá atrelado à cultura? Tá, porque cultura é conforto. Então a gente respeita muito o que a pessoa vai se sentir confortável, entendeu? Aqui em São Paulo a gente tem uma cultura, no Rio de Janeiro você tem outra, em Minas Gerais você tem outra. Então a gente pode ir adaptando, mas ela tem que sempre que estar nas diretrizes. E quando eu falo diretriz é tipo assim, qual é a filosofia da empresa? A gente tem uma filosofia bem estabelecida, entendeu? Então, se a sua mudança estiver na filosofia, ela vai ser aceita, entende? Então a gente tem todos esses quesitos. Então, respondendo a sua pergunta, 2027 só Deus sabe. Não, mas a gente vê que são planos de expansão. Isso Sim, fica muito nítido na sim, nossa sim. conversa aqui, né, no nosso diálogo, que existe sim um projeto de crescimento ainda para 2026, né? A gente entramos agora no segundo semestre e você já tem projetos audaciosos que a gente vê que vai ser alcançado por esse conceito ser bem aceito, né? Quando a gente tem um conceito que é bem aceito, essa expansão acaba se tornando, entre aspas, né, um pouco mais fácil, porque a gente sabe que tem toda uma questão aí de logística, de investimento por trás, mas eu vejo essa expansão e, com certeza, a partir de agora iremos acompanhar essa expansão, porque realmente, quando eu disse para vocês lá que os olhos brilharam quando eu vi o stand de vocês, não foi algo da boca para fora, não. Realmente eu achei uma ideia incrível, inovadora, por isso que eu trouxe vocês aqui e agradeço mais uma vez por vocês terem aceitado de participar aqui com a gente do nosso canal. E isso, com certeza, essa expansão a gente vai acompanhar e vamos estar na torcida da primeira fileira aí. Mais uma pergunta que é muito importante. Esse canal ele vem trazendo história de pequenos empreendedores que estão na luta aí, né? O brasileiro é muito corajoso, muito valente. A gente está na luta para vencer. Temos hoje mais de 200 milhões de pequenos negócios, de pessoas que dia após dia estão batalhando para validarem os seus negócios. Pessoas que geram emprego, geram renda, pessoas que fazem acontecer, tiram o sustento da sua família através dos negócios. O que vocês deixam como conselho para esse pequeno empreendedor que está nessa luta diária, que está, às vezes, ali segurando vários pratinhos? A gente tem essa coisa, né, do pequeno empreendedor que faz tudo, abre a loja e atende cliente, faz o cafezinho e limpa o lugar e vai comprar mercadoria. Ele está nessa luta diária. Que conselho vocês dão hoje como donos de negócio, um negócio validado, um negócio de sucesso? Qual é o conselho que você deixa para esses pequenos empreendedores? Eu quero dos dois, tá? Camila fala, depois Lucas também fala. Eu vou falar da minha experiência de 20 anos como empresária, tá? Persistência. Persistência é tudo. Eu acho que você acreditar no que você está fazendo, você fazer com o coração, você fazer as coisas sem pensar. Eu acho que o dinheiro é consequência. O dinheiro sempre foi uma situação... É bom para todo mundo precisa. Mas o dinheiro é consequência. Então, se você faz uma coisa com o coração, se você faz uma coisa com a persistência, com amor, as coisas funcionam. Desde vender um doce na rua, gente. Tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Você vai de você, onde você quer estar, o que você quer fazer, aquilo ali é feito com amor. Então, é o meu ponto de vista. E, no entanto, a Tocantins, ela surgiu com essa ideia, tipo... todo mundo topa? Vamos fazer? É uma empresa com
praticamente uma família inteira. E vai ter gente que não vai concordar também. Entendeu? E tudo bem, né? E tudo bem. É bom ter gente que não concorde, porque aí você ouve aquela opinião de coração. Ponto, por que você não concorda? Tal. Aí você vê se a pessoa tá falando algo que pode... São visões diferentes. Críticas construtivas, entendeu? São visões diferentes, cada um tem um modo de olhar. De repente, o que eu tô vendo, você não vê. E de repente, você vê uma coisa muito mais importante e eu deixei passar, entendeu? E então, se complementa, né? E eu- É uma curva de exatamente. aprendizado que nunca termina, né? Sim, né? Exatamente. Nunca para. E você, Lucas, que conselho você deixa pro pequeno empreendedor hoje que tá nessa luta diária, como todos que a gente conhece aí, que seguem a gente no canal aqui, que conselho você deixa para esses empreendedores? Utilize todas as ferramentas que você tiver acesso. E sempre começa procurando de graça, tá? Porque hoje tem muita coisa que você consegue de graça. Então, todas as ferramentas que você tiver para adquirir conhecimento, para adquirir controle da sua empresa, entendeu? Hoje, com o crescimento de IA, você tem muita coisa que você consegue. Se você pesquisar um pouquinho mais na internet, você vai achar alguma coisa que pelo menos pode não ser o melhor possível. Você precisa contratar um profissional para fazer isso. Se não tá dentro... Sempre priorize contratar profissional, porque ali a ferramenta se baseia no profissional. Então, você vai direto na fonte. Mas, assim, se você não tem agora o dinheiro para contratar um profissional, para contratar alguma... busca sempre uma ferramenta que na internet você vai encontrar algo que pelo menos vai tapar um buraco ali. o conhecimento. Entendeu? O conhecimento está muito próximo de todo mundo. A gente Isso. nunca teve tanto acesso ao conhecimento que nem hoje. Exato. Né? E organizar também. Organizar conhecimento. Não adianta também... Na internet tem muita gente falando a mesma coisa e muita gente dando conselho raso. Procura, entendeu? Pega ali um tempo para você estudar o que você está fazendo. Não adianta só você pegar meia dúzia de frases que você viu no Instagram e achar que aquilo é verdade. Vai atrás e busca. Você vai sair na frente de muita gente, porque você foi atrás. E se você tiver o amor que ela comentou, o amor pelo que você está fazendo, isso não vai ser nenhum peso. Não vai ser difícil você estudar, porque você gosta do que você está fazendo. Maravilha. Camila, Lucas, como a gente encontra vocês nas redes sociais? @Toquentin, né? Você vai acessar @Toquentin no Instagram, Toquentin no LinkedIn, Toquentin em todos os lugares. É basicamente isso. É TOKENTIN, Toquentin. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para Perfeito. vocês. Vocês que estão assistindo, a gente vai deixar a descrição do link no YouTube, se você está assistindo a gente pelo YouTube. Ou se for um corte do Instagram, também a gente vai colaborar com eles. Se vocês estão seguindo nós da Resner e não estão seguindo eles, isso é proibido, tá? Sigam eles, acompanhem o negócio, curte bastante, vice-versa deixa também. comentários, porque é um negócio incrível. Você amanhã vai estar esquentando sua marmita e tendo um lugar humanizado lá, e eu tenho certeza. Conta pra gente o endereço novamente da loja de vocês ali na Paulista. Avenida Paulista, 1499, loja 57. Esse é da Paulista. Esse é da Paulista. Aí tem mais dois que a gente vai fazer. Daqui 3 semanas, vamos falar mais ou menos no dia 20 de agosto. Eu não sei se Mais ou menos, mais ou menos. gente. A gente É em vai jogar agosto. A gente vai Podemos jogar na falar rede agora. social. A gente vai estar na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, loja 113 e 114. Maravilha, você vai ter 3 lojas aí para conhecer, redes sociais para conhecer esse conceito incrível. Mais uma vez, indico muito que vocês conheçam. Eu ainda não fui no local, mas já me comprometi Por com eles aqui de favor. fazer a visita lá. Inclusive, eu vou gravar um vídeo quando eu for lá. Levar eu vou, sua marmita. Vou levar minha marmita para comer isso lá, mesmo. num lugar humanizado. E é isso, gente. Segue a gente no canal, segue a Resnir, segue o meu perfil aqui, segue o pessoal da Toquentin que teve essa ideia incrível. Gente, muito obrigado por vocês terem aceitado conversar com a gente. A simpatia de vocês desde o início ali, a gente entende que na feira ali tava uma correria, muita gente, muita coisa. Vocês estavam trabalhando, mas vocês prontamente ali pararam, conversaram com a gente. Não adianta, é o que eu falo, a gente tem que viver o propósito do nosso negócio. Vocês têm uma empresa humanizada porque vocês são humanos. Legal. Vocês pararam ali com a gente, conversaram, foi uma simpatia, sabe? Mesmo a gente entende que a gente até atrapalhou um pouco ali, Não né? atrapalhou, não. Não atrapalhou, gente. Não acredita nele, Mas não. o Lucas parou ali com a gente, conversou, explicou, a gente não entendeu, ele explicou de novo. Daí eu falei, depois dele ter explicado tudo ainda, eu falei, podemos gravar um pequeno vídeo? Ele gravou com a gente, então o que eles vendem tem verdade. E eu provo isso pra vocês. Tem verdade no negócio, tem coração, tem esse acolhimento, porque nós sentimos e é por isso que a gente tá aqui. É um prazer ter vocês, é um prazer conhecer, entrar na jornada de vocês.
E daqui pra frente, eu tenho certeza que nós teremos uma conexão muito positiva de amizade. Sem dúvidas. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente ficou muito honrado com o convite de vocês. A gente foi para a Expo para realmente mostrar a existência. Eu acho que a gente conseguiu. E a gente ficou muito feliz com o convite de vocês, realmente. Sim, tanto que a gente aceitou prontamente. Obrigado mesmo aí pelo convite, pela forma com que você tratou a gente do começo ao fim, tá? Que a recíproca é verdadeira. Então não foi só a gente que tratou bem vocês também trataram muito bem a gente o tempo todo. Então muito obrigado aí pelo convite. Maravilha. Eu conversei com Camila e Lucas da Tocantins. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.